Olá pessoal, já estava ficando com saudades depois das férias aí de final de ano. Deu tempo de descansar, deu tempo de pensar em outros formatos do vídeo e vamos voltar ao trabalho. Hoje a gente vai falar de herança. Eu sei que a herança tem sido muito mal falada ultimamente. Eu era um dos maiores defensores de herança. Eu particularmente gosto muito, mas acho que é mais porque o conceito é fácil de entender. Mas a herança tem, aí vamos dizer assim, estado bem mal falada aí nos meios de desenvolvimento orientado a objeto. Mas mesmo assim eu preciso falar dela. E eu vou falar hoje como é que funciona a herança dentro do ABAP Object. Então vamos ver esse exemplo aqui, essa classe empregado. Então se eu tiver uma classe única empregado, que vai servir para todos os tipos de empregado que eu tiver dentro da minha companhia, então por exemplo, se eu tiver um método de cálculo de salário, ele vai ter que ter todas as especificidades de cada tipo de empregado, cada tipo de contrato, com cada tipo de jeito de se pagar o salário dentro desse método. Então qualquer novo tipo de cálculo ou novo tipo de empregado, eu tenho que ir lá e tenho que mexer nesse método. Ao contrário desse segundo exemplo, onde eu tenho a classe empregado, onde eu tenho tudo que é genérico para todos os empregados. Então, por exemplo, data de admissão, nome, o ID, isso daí não importa que tipo de empregado você é. Esses daí são dados que qualquer tipo de empregado vai ter que ter. Mas, por exemplo, se eu tiver coisas específicas do coisas específicas, se eu tiver coisas específicas do assalariado, ou o jeito de calcular o salário de um cargo comissionado ou de um empregado por hora é diferente. Então eu coloco cada uma das minhas classes aqui com as suas coisas específicas para aquele empregado. Então, como a gente viu aqui nos desenhos, a herança ela é um relacionamento de tipo de, ou é um. Então, por exemplo, um empregado por hora é um tipo de empregado, é um empregado. Então, esse relacionamento é isso que define a herança. A herança é bem legal porque ela traz duas grandes características, que são as duas grandes vantagens dela. Uma é a manutenção centralizada, ou seja, se você tem alguma coisa que vale para todos os empregados, você pode fazer isso em um único lugar. Isso é bem interessante. E também a facilidade que você tem de estender o sistema. Na verdade, isso daí é uma das coisas que o pessoal mais pega no pé, a capacidade de você ter de estender. Porque dependendo como você faz essa extensão, você tem que mexer na classe super, na superclass, e isso está errado. A ideia de extensibilidade das classes com herança é que você não mexe na superclass, na classe pai. Ou seja, você cria alguma coisa que herda e dali daquele jeito fica, eu não preciso mexer mais nada. Então a gente viu aqui, a herança é um relacionamento especial. Você pode definir a herança como um ou um tipo de, por exemplo, um empregado assalariado, ele é um tipo de empregado, ele é um empregado. É um relacionamento de especialização. Então, um empregado que é assalariado, ele tem coisas específicas que só valem para ele, assim como o empregado que é comissionado ou então o empregado que ganha por hora. São coisas específicas de cada um dos dois empregados. Por exemplo, estado civil, você não tem um empregado casado, um tipo empregado casado e um tipo empregado solteiro. Isso você tem só no futebol, casados versus solteiro. No caso de empregados, estado civil nada mais é do que um atributo. Então não confundia muitas vezes alguma coisa que é atributo deveria ser um relacionamento de herança ou um relacionamento de herança que na verdade deveria ser um atributo. Uma das coisas legais da herança é a manutenção centralizada. Imagine que você precisa adicionar alguma coisa, por exemplo, o endereço do empregado. Você não tem que adicionar um endereço para cada tipo de empregado. Todos os empregados moram em uma casa, ou deveriam ter um endereço fixo.
Por isso que você tem o endereço na superclass, na classe empregado, e não na classe empregado assalariado ou na classe empregado que ganha por hora. Outra vantagem é a possibilidade de você estender o sistema, o seu modelo, sem mexer naquilo que já está pronto. Na verdade, essa é uma das grandes críticas que o pessoal que não gosta da herança, não vou falar não gosta, que possuem críticas e até certo ponto estão me convencendo disso. Você acaba utilizando o relacionamento de herança e, ao invés de não mexer nas suas classes que você está herdando, você muitas vezes precisa fazer ajustes. Ou pior, os ajustes que você precisa fazer na superclass acabam afetando todas as classes abaixo. Mas mesmo assim é uma vantagem. Se você fizer direitinho, vamos dizer assim, numa primeira camada aí de desenho ou de design do seu programa, você consegue fazer, estender as funcionalidades do seu sistema, do seu modelo de uma maneira até que tranquila. Então dito isso, vamos começar a implementar a classe empregado e ver como isso daí funciona dentro do ABAP Objects. Então o que eu vou fazer aqui, eu vou criar um novo programa, um modelo Employee, onde eu vou ter as minhas classes, essa nova classe Employee. Vou começar implementando a parte básica da classe Employee e depois a gente vai estender-os utilizando a herança. Então, na minha classe Employee, ela é bem simples, ela só vai ter os atributos e os componentes básicos dela. Tá? Então, olha lá, vamos criar aqui um ID do empregado, um name e a data de contratação dele. Tá? Colocar aqui também um construtor, evidente, né? Porque a gente aprendeu no meu último vídeo, vocês podem conferir aí no link abaixo na descrição do vídeo, que é muito importante você inicializar o seu objeto de maneira correta, certo? Olha lá, eu vou inicializar esse objeto passando qual é o ID, qual é o nome e qual é a data de contratação desse empregado. São informações importantes aqui para ele. E depois eu vou fazer a implementação do método do construtor, que é bem simples. Eu simplesmente vou pegar aquilo que eu recebi dos meus parâmetros e passar para dentro dos meus atributos da classe empregado. Continuando aqui, eu coloquei um atributo que é a taxa, né, da taxa por hora dele. Bem simples, tá? Vocês podem perceber que todos os meus exemplos que eu utilizo nos meus vídeos são muito simples, tá? A ideia não é utilizar um exemplo tão amplo que você possa utilizar nos seus projetos. Então, o que eu faço aqui, eu criei um atributo aqui privado, que é a taxa, que é específico para esse tipo de empregado. E aí no meu construtor, olha só que interessante, eu preciso inicializar, receber os 3 atributos da minha superclass, que é o ID, o name e a data de contrato. E também qual é a taxa mensal, tá? Por quê? Porque eu dentro do meu construtor, veja, eu preciso necessariamente chamar o superconstructor. O que significa? Que quando eu estiver criando um objeto do tipo empregado por hora ou hourly employee, eu preciso obrigatoriamente chamar o construtor da minha superclass. Isso é obrigatório, não tenho como não fazer isso. Se eu não colocar essa chamada superconstructor no meu construtor, eu tenho um erro de ativação, ou seja, de compilação. Ele não deixa seguir para frente. Então eu preciso chamar meu superconstructor passando os 3 atributos que são do meu objeto empregado e mais a minha taxa hora aqui específica desse tipo de empregado. 3 seções. Uma era a public, acessada de qualquer lugar, fora da classe, dentro da classe, qualquer lugar. Eu tenho a private, que é só de dentro da classe employee, e agora a protected, que significa que ela é acessada de dentro da classe employee e de todas as suas subclasses. Então nesse caso aqui eu estou colocando last payment, a data de último pagamento, que é acessado por todas as subclasses da classe employee. Então, o que eu devo deixar então visível dentro da minha classe? Então eu poderia pensar assim, essa classe é uma classe empregado, então todos os atributos dela eu quero que todas as minhas subclasses possam enxergar esses atributos, ou melhor, acessá-los e alterá-los livremente. Então eu vou pegar e vou colocar todos os atributos da classe
empregado como protect. Não gosto muito, não acho que fica legal porque isso é uma maneira de você não respeitar o encapsulamento. Eu acabo fazendo deixando tudo como private, tudo protegido do mundo externo da minha classe. E eu acabo criando os métodos acessores, no caso os get e os setters. E aí o que eu faço? Eu procuro deixar o mínimo possível. Não quer dizer que eu não uso protect nunca, mas eu tento usar isso de uma maneira o mínimo possível. Se você mesmo olhar as classes que são feitas pela SAP, você quase não encontra nada protected. É tudo sempre private e tem os métodos acessores acessando esses dados. E você precisa pensar nisso antes. Como é que você vai fazer isso? Se não acontece igual no meu caso aqui, eu tenho que ir lá na superclass e alterar a superclass. Das coisas que você menos pode fazer, que mais vai te dar dor de cabeça, é isso. É você ir lá e alterar a sua superclass. Isso com certeza vai te dar muita dor de cabeça. O que é melhor? Minha sugestão, deixa tudo como private, cria os métodos para acessar esses atributos e boa. Então eu estou aqui na minha classe Employee e eu vou criar um método, tá? Por enquanto esse método não faz muito sentido, mas eu vou deixar aqui só para efeitos didáticos. Ele vai retornar o salário de um empregado. Nesse caso aqui é do empregado genérico, tá? Então eu coloquei aqui, ele vai retornar simplesmente um valor e a implementação dele é bem simples, porque eu simplesmente vou colocar ele retornando o salário mínimo, tá? Um valor mínimo aqui só para a gente colocar uma implementação nesse método. Olha lá, 1000. Legal? Então, isso é na minha superclass. Agora eu vou voltar aqui na minha hourly employee e eu vou criar também um método com o mesmo nome, só que eu vou dizer para ele que ele é redefine. Quando eu coloco isso daí dentro da minha classe, pro meu método, eu quero dizer o seguinte: quando eu criar um objeto hourly employee e chamar o calculate wage, o que ele vai chamar? Ele vai chamar essa implementação aqui dessa classe e não a da superclass. Então a lógica dele fica assim, tá? É uma lógica bem bobinha, tá? Se o wage rate for igual a 0, eu retorno o quê? O salário mínimo, que tá onde? Na superclass. Então eu uso essa construção para chamar a implementação do meu método na superclass, lá, super calculate wage. Caso contrário, eu faço aqui o cálculo, que é a data atual menos a data do último pagamento vezes a taxa, e ele retorna o salário para aquele empregado. Então, se eu chegar aqui e criar um empregado genérico, por exemplo, criando um objeto da minha classe Employee, não faz muito sentido, concorda? Porque o meu empregado ele precisa necessariamente ser, por exemplo, um horista, ele precisa necessariamente ser um assalariado ou um comissionado. Fazer isso que eu estou fazendo agora aqui, o sistema permite, mas porque eu não coloquei nenhuma trava no meu programa para que eu não pudesse fazer isso, tá? Então eu estou mostrando aqui para vocês que sem essa trava, o sistema não está nem aí. Ele vai lá e vai criar para você o objeto conforme você pediu, conforme você usou no seu construtor. Se eu chegar agora aqui e ativar, ele vai funcionar. Não tem nada que me barre de eu fazer isso daí. Para eu evitar que eu crie um objeto da classe Employee, eu simplesmente vou lá e coloco ele como essa classe Abstract. Ou seja, minha classe fica abstrata. Significa que eu não posso criar o objeto dessa classe. É isso que significa a classe abstrata. Eu também posso ir mexer no método e transformar ele em abstrato. Então, como é que eu faço isso daí? Deixa eu apagar isso daqui não faz mais sentido porque eu coloquei a classe como abstrata. Então eu vou colocar o calculate wage como abstrato. Quando o meu método ele é abstrato, o que significa? Que a implementação dele só pode ser numa subclass. Olha lá, eu não posso mais implementar esse método dentro da classe Employee. O que é legal, porque lembra que eu comentei com vocês? Não faz sentido. Então aqui eu preciso tirar essa implementação e também na subclass que eu estava fazendo chamando aquela super calculate wage, eu também preciso tirar. Então, somente aqui para a gente simplificar aqui a lógica, eu retorno 0 se o wage rate for igual a 0. Então, depois dos elementos abstratos, a gente tem as coisas que a gente chama finals, né, ou finais. Então, a primeira delas é uma classe final.
Quando você cria uma classe final, você está dizendo que nenhuma outra classe pode herdar dessa classe aí. Por exemplo, várias classes do ALV são final, ou seja, você não pode criar nenhuma classe estendendo essas classes aí. Às vezes por uma questão de design, uma questão que você não quer que essas classes sejam estendidas por alguma razão, então você define essa classe como final. Tem os métodos finals, então quando você define que um método é final, você está querendo dizer que ele não pode ser redefinido. Então, se você tem um método que você não quer que ele seja sobrescrito de maneira alguma, então você coloca ele como final. E aí o próprio sistema não vai deixar que alguém venha e reescreva ou redefina aquele método em específico. Um desenvolvedor novato, quando ele aprende a herança, ele vai ficar deslumbrado. Ele vai querer usar a herança em praticamente tudo. E tudo bem, pode continuar usando a herança em tudo, mas lembre-se, existe aí um mundo inteirinho que está criticando a herança e que isso vai te dar muita dor de cabeça. Eu tenho andado estudando o tal do Solid, o SOLID, do tio Bob, tá? Eu ainda vou fazer alguns vídeos sobre isso. E aí você vai descobrir por que eu tô começando a achar que herança não é esse cara tão legal quanto a gente tá achando, não. Mas por enquanto você pode continuar deslumbrado e pode usar nos seus projetos. Porque afinal de contas você não vai saber criticar se você não usou. Então é isso, pessoal. Hoje tô ficando por aqui. Eu vou falar sobre composição no meu próximo vídeo sobre polimorfismo. Eu vou mostrar para vocês como é que faz a implementação disso em ABAP Objects. A herança tem perdido um pouco do seu hype. Para falar a verdade, para as pessoas que utilizam orientação objeto de maneira mais séria, ela perdeu completamente o sentido. Tem gente que abandona e advoga para nunca mais usar alguma coisa relacionada à composição. Eu ainda estou aprendendo, eu ainda estou estudando um pouco mais para me convencer. Porque eu tenho usado bastante herança, porque é um conceito que faz sentido para mim. Mas é justamente por fazer sentido que eu tô achando que eu tô pensando de maneira errada. Mas isso vai ficar para outros vídeos, porque até agora não tá um conceito muito sólido para mim. Com o perdão da palavra, do Solid do Uncle Bob. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seus comentários, dê joinha, assine o canal, tá ok? Obrigado e até o próximo vídeo.